obrigado, Nagabal. Eles gostam das que levanta poeira, assim, ó. O guineense, ele é muito caloroso, muito... Eles lembram muito os brasileiros nesse sentido de acolhimento, né? É incrível, quando você está em obediência, quando você está posicionado, quando você está no lugar certo, realmente você não teme nada. A preparação para a gente viajar para a Guiné-Bissau foi muito fácil. Primeiro a gente correu atrás de passaporte para ver se estava tudo em dias, esse visto e toda a documentação que era necessária. E depois disso nós começamos a preparar as doações, a organizar as doações que seriam levadas para lá. E durou um pouquinho de tempo, né? Porque são malas pequenas, né, para tanta coisa que a gente leva. E aí conseguimos arrumar e fomos daqui, partimos de Salvador, passamos por São Paulo, Portugal, Marrocos, até chegar em Guiné-Bissau. E foi interessante porque, assim, a gente sempre orava muito, né, nesse processo. Orava para o visto ser liberado, orava para cada etapa não haver problemas, né, no desenvolver. E quando a gente recebeu da Semirp, né, as doações dos kits da Colgate, foi incrível, porque a gente não estava carregando somente expectativas, né, de retornar àquela terra. A gente estava colaborando também em abençoar aquele povo com algo novo, né? Um cuidado de Deus pela vida deles. Aí escovar e cuspir, ok? Sim. Vocês vão ficar sentadinhos. E a gente vai entregar a cada um de vocês, tá bom? Então, assim, a mala, ao mesmo tempo que era carregada de doações, era carregada de fé, era carregada de alegria, né, amor, por estar retornando a um lugar que Deus havia nos dado há anos atrás. Então, esse pré-viagem, ele é extremamente intenso. Ele é simples no sentido de a gente já entender o que tem que ser feito, mas ele é muito intenso pela expectativa do que está por vir a partir dali. Eu acho que cada um acaba vivendo de uma maneira, né? Na verdade, a Val ela fica mais eufórica. Ela quer dizer, tenta resolver tudo quanto antes e eu vou ficando calmo. Quando vai chegando o dia da viagem, eu já fico mais tenso, porque eu quero que tudo esteja pronto rapidinho, tudo esteja correto ali, sem precisar de nada, e ela já fica mais calma. E aí a gente vai um controlando o outro, é verdade, ajudando o outro a manter a calma ali. É verdade. E essa questão de temperamento é muito interessante, né? Porque às vezes a gente pensa, temperamentos diferentes e eles vão ter dificuldade no desenvolver. E pelo contrário, a gente tem temperamentos diferentes, mas que se casam, né? Nesse momento. Como ele falou, eu fico muito eufórica no começo, depois minha adrenalina baixa e quando baixa a dele sobe. E um vai equilibrando o outro e isso torna o processo assim até divertido, porque no começo ele ri de mim e fica brincando e depois eu que começo, né, invertendo o jogo, né, para ele. É surpreendido pelo calor. Lá é muito quente, então não importa se você vai desembarcar de dia ou de noite. A gente teve nosso desembarque à noite e você chega lá, já é recebido por aquele clima extremamente quente, é um calor fora do que a gente está adaptado. Mas logo em seguida que você desce, que você entra no aeroporto, que você faz o seu desembarque, aí já vem outro tipo de calor, né? Que é do povo de lá, que ele é muito receptivo. O guineense, ele é muito caloroso, eles lembram muito os brasileiros nesse sentido de acolhimento, né? Então, eles são carinhosos, eles são calorosos, eles são curiosos, né? E tudo isso faz com que a chegada lá seja uma chegada muito boa, né? Mesmo o clima sendo muito quente. Era para ele acrescentar. E ele ficou aqui falando, ele...
Eu falei, ele vai falar. Eu já fiz. Eu tava movimentando a boca. Eu como ia, quem mas falar. aí ela falou, e ela falava, aí ficou. Desculpa. Tá bom. Alimentação, a básica do guineense é o arroz, apenas uma vez ao dia, né? Alguns que conseguem ter um café da manhã ou um pouco mais de alimentos, mas o básico mesmo é uma refeição ao dia, às 3 horas da tarde, para dividir esse dia. E tem outras coisas que eles podem se alimentar, dependendo da época, porque existe frutas, né? Agora a gente estava na época da manga, do caju, né? Então eles têm o caju para estar se alimentando ali e a castanha para vender, para ter um pouco mais de recurso. Como a gente foi, por exemplo, para a ilha de Canhambaque, lá na ilha, a gente chegou, como o Joab falou, no período do caju, né? Então a colheita estava sendo forte, né? Eles estavam migrando para as regiões onde havia plantio e fazendo a colheita do caju, a separação da castanha, o preparo, porque a venda dessa castanha aumenta a renda dessas pessoas nesse período, né? Então, por exemplo, na capital, o guineense que está na capital, ele tem uma diversidade maior. Ele pode ter um táxi, trabalhar com táxi, ele pode trabalhar numa feira, no comércio, mas quando você vai para regiões específicas, acaba também se limitando às formas de trabalho daquele lugar. E como nós ficamos boa parte do tempo em Canhambaque, a característica maior lá do trabalho braçal era a colheita da castanha. Uma outra coisa que eles utilizam o caju é para fazer vinho, né? Eles fazem o vinho do caju e que vendem na cidade. Então é uma outra fonte de renda que eles têm também. E é uma característica assim que até assusta um pouco a gente quando a gente vê, porque esse vinho de caju ele é extremamente forte. Então, aumenta demais o número de pessoas também embriagadas nesse período por causa desse vinho, né? Você passa pelas ruas por ser um vinho assim de alta fermentação, né? De alto teor alcoólico, então você tem muitos alcoólicos, né? Incluindo já adolescentes ali que imergem, né? Nesse mundo de beber esse vinho de caju que é produzido lá. Até para amenizar a dificuldade, amenizar os problemas, acaba se tornando uma fuga. Normalmente o que é visto são as mulheres fazendo o trabalho mais pesado. Sempre você vai ver uma mulher carregando muito peso, fazendo um trabalho braçal mais intenso. Porém, nesse período do caju, todos se envolvem, né? É um período que você vê o homem e a mulher na rua trabalhando. Mas, tirando esse período, a força de trabalho maior é a feminina lá. Na capital, se for lojas ou barracas, alguma coisa assim, você vai ver mais homens. Na feira, você vai ver quase que 100% das mulheres trabalhando, né, vendendo peixe, fruta, legumes, roupa, essas coisas assim, mais as mulheres mesmo. Quando a gente chegou em Guiné-Bissau, a gente procurou os missionários que já tinham alguns trabalhos desenvolvidos na capital. Então a gente ficou em torno de 7 dias auxiliando, tanto os missionários nos seus trabalhos de escola, né, que tem algumas escolas que eles trabalham, tem outros que trabalham com discipulado na igreja, então a gente procurou ajudar, auxiliar esses missionários que já estão desenvolvendo esse trabalho na capital antes de ir para as ilhas. E aí em seguida a gente seguiu para as ilhas, né? Que era o desafio que o nosso coração estava aceso, e aí a gente fez esse trajeto para as ilhas, que já foi um trajeto mais longo, feito de barco. Primeiro um barco grande, né? Em torno de 6 a 8 horas. E aí dormimos na primeira ilha chamada Bubaque, para no dia seguinte embarcar pegando uma canoa menor. E aí essa canoa que é o desafio, né? Ela não tem uma estrutura assim que te ofereça segurança, mas a nossa segurança estava na palavra que a gente recebeu do Senhor, né? Que nos enviaria. E a gente fez esse trajeto que levou 2 dias e chegou nas ilhas, na ilha específica de Canhambaque. Foi através de um missionário que já atuava lá, o Júlio. Então ele já estava nos aguardando a chegada, né? E aí quando a gente chegou lá depois desse trajeto foi no mangue, né? E a gente atracou no mangue, fez uma pequena caminhada e aí na areia da praia a gente aguardou o Júlio, que veio com um super suporte. Inúmeras crianças vieram junto para ajudar
com todo o equipamento que a gente trazia. Aí você escolhe pela direita ou pela esquerda. É. E aí, Alta? E a partir daí começou o desafio para chegar na tribo. O Júlio, ele é nativo, né, dessa ilha. Ele saiu, ele estudou, se formou, se converteu e voltou para a ilha, né, porque Deus deu uma palavra a ele que ele deveria alcançar os dele. Então ele voltou. E nesse percurso que a gente conheceu, nesse momento que a gente conheceu o Júlio, ele trouxe essas crianças para levar tudo material que a gente levou para a doação, né, Bíblia, os kits da Colgate, tudo que a gente levou, né, para desenvolver lá naquela ilha. Então a gente caminhou até chegar na primeira ilha quase umas 4 horas, porque mais ou menos de 8 a 10 quilômetros, para depois chegar lá e a gente encontrar o rei, que toda tribo tem um rei, para pedir permissão, né, para estar fazendo esse tipo de trabalho, né, na aldeia dele, ali na tabanca dele. E assim nós fizemos, conversamos com o rei, ele deu autorização e nós fomos montar equipamento, montar as barracas, montar os lugares que a gente iríamos fazer a nossa fogueira para fazer a nossa alimentação. Então foi bem difícil chegar, caminhar, chegar até naquele lugar ali, então deu muito trabalho. Mas é um trabalho que é recompensador, né? Quando a gente chegou lá, o primeiro momento é aquele deslumbramento. A moradia deles são casas, né, feitas de barro com o telhado de palha. E pra gente é muito bonito ver aquilo, né? E aí tinham todas aquelas casas e a gente saber que ali eles estavam aguardando, eles estavam sedentos por um Deus que salva, sedentos por uma palavra que liberta. E aí a gente enfrentou, né, todos esses desafios, mas estabelecemos nosso acampamento ali e imediatamente já começamos a trabalhar. E aí esse trabalho se seguiu até poucos dias antes do nosso retorno para o Brasil. Guiné-Bissau é um país que não possui energia elétrica, não possui água potável, nem saneamento básico. Isso dificulta, às vezes, um trabalho simples, né? Desenvolver um trabalho simples, você tem que calcular tudo o que você precisa. E um exemplo desse calcular tudo é calcular a água que você vai beber. Então, por exemplo, no trajeto de viagem para Caiambaque, lá não teria uma loja, um mercado disponível para comprar essa água. Então, antes da viagem, a gente tinha que calcular a água por dia e o total de dias que a gente precisaria e o quantitativo, para já partir da capital Bissau com a água necessária para o tempo que ficaríamos lá. E acontecendo desse cálculo ser errado, você passa sede, que você vai ter disponível o mar, né? Lá possui poços, mas esse poço, por exemplo, que tinha nessa aldeia que nós estávamos, a água ela não era adequada para beber. Era uma água que possuía cheiro, né? Possuía uma certa cor, e aí a gente já entende que essa água não é adequada, que pode provocar algum tipo de doença intestinal, né? Pode provocar alguma dificuldade no desenvolver dos trabalhos. Então, embora eles já tenham se adaptado, eles desenvolveram uma vida adaptada a essa realidade, para a gente que vem de fora é um desafio muito grande, né? E chega até a assustar um pouco, mas nós conseguimos, né? Mais um desafio vencido, onde a gente conseguiu ir para a ilha, fez o cálculo um pouquinho errado, passou algumas horas de sede no trajeto de volta, a água acabou antes de voltar para outra ilha, mas a água da vida nos sustentou e a gente conseguiu chegar até onde precisava. Lá a gente utilizava uma lâmpada de energia solar. Para essa ilha, com 18 tribos, 18 tabancas, só tinha uma lâmpada com energia solar, que era a principal que a gente montou o acampamento. Então, assim, nas outras que a gente ia, era só a luz da lanterna que a gente levava, ou do celular, a lanterninha do celular, que a gente conseguia fazer os cultos e se mover, né, dentro da ilha. A respeito dos cultos nas ilhas, não tem culto nas ilhas. Lá ainda não tem uma igreja estabelecida, como a gente falou anteriormente. Tem um missionário, Júlio, né, que
que de maneira efetiva está lá na ilha, e agora o missionário Lino que está iniciando, né, um projeto onde dentro desse projeto inclui a construção de uma igreja. Mas até o momento não havia ainda nenhum tipo de trabalho já acontecendo, né, de maneira contínua e com dias definidos. Então os cultos eram feitos por nós mesmos, o horário que a gente quisesse fazer a gente fazia, a gente só fazia ali a reunião, o ajuntamento, convidávamos e o horário era marcado da seguinte forma, ó, no pôr do sol, no final do dia, no início da noite, porque lá também eles não têm, né, amor, acesso a relógios, celulares, a ilha ela é defasada, né, em relação a esse tipo de informação. Então ali a gente marcava e nós mesmos éramos quem abríamos o culto, fazia o louvor, pregava, fazia parte com as crianças, né, o trabalho com kids, tudo era desenvolvido por nós mesmos lá. Na ilha a gente, quando se deslocava, levava um equipamento que era uma mochila, que tinha um projetor, uma tela, uma bateria e o filme Jesus, ou um filme na língua deles que é sobre um rei que se converteu, né? E a gente ia para esses lugares e passava o filme. E quando terminava o filme a gente trazia uma palavra e ali eles iam se convertendo, eles iam chegando sem mesmo a gente estar fazendo apelo, né? Toda vez que terminava o filme eles já vinham para frente, eu quero aceitar, eu quero ser Jesus. E essa é uma das estratégias que a gente utilizava ali na ilha de Canhabaque. Outra estratégia que nós utilizávamos eram os recursos realmente visuais. Devido à grande taxa de analfabetismo na região, a gente não poderia trabalhar com recursos que houvesse necessidade de serem lidos, panfletos, bíblias. Então o ensino era 100% oral. Então os recursos visuais tanto eram utilizados para as crianças quanto para os adultos. E era lindo porque a gente utilizava, por exemplo, fantoches e não eram só as crianças que se deslumbravam em ver os fantoches, os adultos ficavam também ali, ó, com os olhos arregalados e ouvindo cada pedacinho das histórias que nós contávamos, bíblicas, os ensinamentos que nós trazíamos. Então esse tipo de recurso era o que facilitava o ensinar de Jesus naquela região. E era um desafio alto. Porque na ilha, por exemplo, nós não falávamos a língua local de lá, que é o Bidjagô, né? No restante da Guiné-Bissau existe uma língua que é falada por quase todo guineense, que é o crioulo. Mas o Bidjagô ele já é específico da ilha. Então a gente só tinha o Júlio para fazer essa tradução. Aí o trabalho fica um pouco mais lento, né? Quando você trabalha com uma tradução, porém era extremamente eficaz. E as pessoas eram alcançadas. Se convertiam pessoas durante o culto, se convertiam durante o filme Jesus, como também era possível a conversão através de um teatro de fantoches contando uma história bíblica. Então, você vê que o seu trabalho manual ele é extremamente eficaz, né? E num campo como esse, você percebe que todo o talento que você tem é útil. Então, a gente levou talentos de irmãs aqui da IADERP, que sabiam produzir um material com EVA, que sabiam usar um tecido para fazer um fantoche, e isso salvou vidas. Então, a língua oficial do país é o crioulo. Só que nas ilhas é diferente, é o Bidjagô. Então é uma língua que a gente não conseguiu aprender. O crioulo é um pouco mais fácil. Então a gente, bom dia, boa tarde, como de corpo, como que está. Então a gente consegue conversar um pouquinho em crioulo já na capital. Lá na ilha, quem traduzia para a gente era o Júlio. Só que nem sempre o Júlio estava com a gente. Então a gente fazia mímica, a gente falava em crioulo. E aí as crianças ou os jovens que estavam ali com a gente se faziam mais fortes, né? Tentavam entender um pouquinho ali o que a gente estava falando. E assim a gente comunicava com eles e fazia todo o serviço que era necessário, todo evangelismo, toda a dinâmica, tudo que precisava ser feito, a gente tentava ao máximo ser entendido por eles. A língua ela é um desafio em qualquer trabalho missionário que você vai fazer.
Porque muitas vezes você se prepara, né, com uma informação. Ah, o país fala tal língua. Quando você chega lá, ele fala mais os dialetos. Ele fala outras línguas que você não estava apto para aquilo. Mas não falar a língua nunca é o impeditivo para a pregação do evangelho. Porque o Senhor tem uma linguagem própria, onde Ele consegue se comunicar, mesmo que você não fale, né? Então, assim, a gente tinha esse posicionamento, né, amor? De estar junto com a comunidade, com as crianças, com os jovens. E como a gente falou no começo, como eles são tão calorosos, tão amorosos, tinha um esforço muito grande deles em aprender e também em ensinar a gente. Eles se esforçavam muito e a gente também se esforçava para aprender o que eles estavam nos ensinando, mas mesmo com essa dificuldade linguística, o trabalho conseguiu ser efetuado assim com qualidade, né? Com muito amor e alcançando os objetivos. Cada um a um, cada momento de discipulado individual, você tem uma pessoa abrindo a vida dela para você, né? Então todos foram assim muito impactantes. Mas, por exemplo, o um a um com os jovens, eles, para mim, eu acho que tinha um peso assim maior, porque os jovens que viveram já toda a infância e adolescência naquela ilha, eles não tinham uma perspectiva de futuro. A única perspectiva que eles tinham era seguir dormindo, acordando e trabalhando naquela ilha, sem sonhos, sem nada. E aí, quando a gente sentava e falava a respeito da palavra e a perspectiva da palavra sobre a vida deles e o que Deus pensava a respeito deles, fazia com que nasciam naquele momento sonhos, nasciam expectativas, ministérios também. Eram meninos, meninas, jovens que falavam assim: se a gente vai conseguir também ser um missionário? A gente pode ser pastor? A gente pode cuidar de uma igreja? Será que a gente vai conseguir pregar para as pessoas que nem vocês pregam? Então, durante um a um e no compartilhar da vida, nasciam sonhos. E eu acho que isso que era o que impactava, né? Tinha um jovem que ele ficava muito... Eu não lembro se era Antônio o nome dele, acho que era Antônio. Ele ficava muito comigo. E aí, ele acordava, ele estava ali... E ele tem um mínimo de leitura, né? De alfabetização. E aí a gente doou uma Bíblia para ele. Então ele conseguia ler, acho que ele tinha uns 15 anos, mas ele parece que a leitura dele é como se fosse de uns 5. Ele conseguiu ler alguns versículos assim, eu fui ensinando ele. Ele: não, eu quero ser que nem você, Joab. Eu vou estudar, eu vou ler a Bíblia, eu quero ser que nem você. Assim, isso inspira a gente a continuar, né? Então, são algumas coisinhas pequenas que acabam marcando a gente. E eu tenho certeza, eu sempre oro por ele. Teve outros, né? Mas eu sempre oro por ele. Porque agora eu esqueci o nome dele, mas se eu não me engano é Antônio. Mas é bênção. E é incrível para o missionário ver jovens sonhando em ser missionários, porque infelizmente aqui no Ocidente, quando a gente prega, quando a gente tenta inspirar pessoas, né, a servir, geralmente a gente escuta: eu vou orar por você, mas eu não quero ser como você. E lá em Guiné-Bissau era uma outra realidade. A gente inspirava, a gente pregava e as pessoas diziam: eu quero ser missionário. Você me inspirou, agora eu quero ser pastor. Eu quero cuidar de vidas, eu quero cuidar de pessoas. Então isso daí alimentava a gente também. Gerava mais sonhos. A gente pode continuar fazendo isso porque vai ter uma nova geração que vai substituir a gente e que vai continuar o serviço que Deus inspirou e ensinou a gente a fazer. Uma das experiências que mais marcou que a gente caminhou, foi até uma missionária, e ela tinha um projeto lá, né? Tem igreja, escola, e nesse local, que é muito distante, os adolescentes e os jovens, eles caminhavam até 8 quilômetros para ir cultuar ou para estudar. E aí o que acontece? Essa época de caju, eles iam no caminho colhendo castanhas para chegar lá na igreja e dar de oferta. Então, assim, a gente viu aquele saco de castanha lá e ficou sem entender. E quando perguntamos a ela o que era, ela falou: olha, essa castanha é a oferta deles. E é tudo que eles têm. Então, assim, a colheita acontece, eles vão colhendo a castanha para vender, para ter um pouco mais de sustento, para ter alimento, né? Então, assim, eles chegaram lá e doaram tudo que eles tinham, né? Foi mais de 1 quilo de castanha. Então, assim, pra gente, pra mim, pra Val, foi uma experiência muito marcante.
Outra experiência marcante é a entrega, né, do povo guineense. Porque eles têm uma entrega em todas as áreas. Se você chegar na casa dele e ele tiver aquele arroz ali para sua alimentação e não tiver mais nada, ele vai dividir com você o que tem sem pensar duas vezes. E essa entrega, ela também reflete quando eles recebem a Jesus. Porque eles conseguem entregar uma adoração de 3, 4 horas incansáveis. Adorando, orando, dançando e sem pedir nada. É uma adoração, né, amor? Pura e genuína, que nos inspira a pedir menos e a adorar mais. Então, isso foi algo que mexeu muito com a gente. Às vezes no nosso culto aqui no Ocidente é 1 hora, 2 horas, se passar um pouquinho a gente já está cansado, e aquele povo lá dançava por 4 horas, a poeira subia e a adoração era contínua, e isso dali nos inspirava a buscar ter uma adoração como a deles, uma entrega. Eu estava lembrando aqui agora de uma outra, né, do missionário Júlio, que é esse nativo que está lá. Então, lá existem os demônios que eles chamam de Irã, e o Irã, para eles lá é o ápice, né? Então, assim, eles dizem para os nativos que se você sair da ilha, estudar, ser de outra religião, você vai morrer. E também tem um momento em que, por exemplo, à noite, se você sair dentro de casa, vai ter um pássaro que canta. Se você ouvir esse pássaro ou sair tarde da noite, você vai morrer também. Esse demônio ele vai te matar. E o Júlio ele fez tudo isso, ele quebrou um paradigma, né, dentro daquela aldeia. Ele saiu da ilha, foi estudar, se formou, se converteu, voltou e foi falar de outro Deus que não seja o demônio. Então assim, eles ficam, poxa, por que Júlio conseguiu? Então ele começa a quebrar aquele paradigma e fala assim, o meu Deus é forte. E à noite, quando começa o pássaro a cantar, o Júlio vai para o meio da tribo e ele começa a cantar: o meu Deus é forte, o meu Deus é grande, o meu Deus me protege, o demônio é fraco, o demônio não pode, pequeno. E assim ele vai quebrando um paradigma dentro da tribo dele, dentro da ilha, e conseguindo alcançar vidas ali dentro com esse testemunho dele. Na ilha de Icanhambaque, nós percorremos muitos quilômetros a pé. Ela não possuía um transporte, né, para que a gente se deslocasse, e as trilhas também que estavam abertas eram trilhas muito estreitas. Só dava para passar, né, caminhando ou talvez de moto, né? Em alguns lugares nem de moto, só realmente a pé. Teria que se abrir uma trilha maior caso houvesse um transporte. E o desafio da gente foi exatamente esse, lá dentro, se deslocar entre as tribos. Por exemplo, a tribo onde nós acampamos, ela se chama Inhoda. E aí de Inhoda nós íamos para as demais tribos para alcançar os povos. O deslocamento de Inhoda, por exemplo, para Ambeno, que foi a primeira que nós alcançamos, deu um total de 9 quilômetros, ida e volta, né? Então a gente ia, pregava o evangelho, as pessoas eram salvas e a gente retornava para o nosso acampamento. Porque essa montagem e desmontagem de barraca, ela leva tempo, né? E você conseguir o material para fogueira, também. Tudo é muito pesado. Então o ideal era a gente ficar em um local, né, acampado. Ali era a nossa base missionária, onde as barracas estavam, era a nossa base missionária, que era em Inhoda, e de lá a gente seguiu. Então, uma das aldeias alcançadas foi Ambeno, 9 quilômetros ida e volta. Depois a gente foi para Bini, onde já era um pouquinho mais distante, 11 quilômetros, e de lá a gente foi também para uma outra que chamava Ancanho, que essa Ancanho ela foi uma das mais distantes, que somou um total de 28 quilômetros ida e volta. E geralmente a gente voltava desse percurso à noite, né? E era desafiador, porque você não tem energia elétrica, você tem uma lanterna que se a bateria acabar, adeus. A gente só estava com um celular carregado, porque tínhamos um carregador solar, mas que ele demora muito até carregar. Então a gente só conseguia manter um celular carregado por vez, né? Então era aquilo, você vai ter aquela luz enquanto houver pilha, enquanto houver bateria, e se acabar, acabou. E na maioria das vezes o nosso percurso de volta acabava. Sempre ficava 1 ou 2 sem... E aí a gente voltava ali naquele caminho, mas, irmãos, é incrível. Quando você está em obediência, quando você está posicionado, quando você está no lugar certo, realmente você não teme nada.
você não teme. E lá a gente andava por uma mata fechada, onde a gente não sabia que tipos de animais poderiam nos atacar, ou de que maneira a gente poderia ser ferido, mas nada nos acontecia e a gente fazia aquele trajeto no escuro cantando, adorando ao Senhor, celebrando as vidas que foram salvas. E então assim, tá difícil, tá escuro, se posiciona, porque você não vai temer, né? E era isso que fazia a gente não temer. Estávamos expostos a tudo, mas sem temer a nada. E o espetacular, vamos falar assim, são as conversões. A gente passava o filme, eu fazia uma pregação e aí vinham 45 pessoas, 60 pessoas e no total desses 30 dias, em 4 aldeias que fomos, deu um total de 180 vidas que se converteram, né, que foram alcançadas através do evangelismo, através do evangelho do reino, né? Então assim, a gente acha espetacular mesmo. Porque chegar sem conhecer a língua, andar tanto, sem ter água e ser recebido muito bem por eles e conseguir alcançar todas essas vidas. Teve outras vidas que foram alcançadas que não aceitaram, mas que a semente ficou plantada no coração. Então a gente crê que na próxima viagem a gente vai colher esses frutos aí. Lembrando em relação às conversões, que o trabalho fica mais difícil, porque essa ilha é o berço de toda a feitiçaria, de todo o ritual que é considerado importante, ele é criado dentro dessa ilha e daí ele sai para toda a Guiné-Bissau. E toda vez que a gente ia para uma dessas tabancas fazer um trabalho, passar o filme, ou trabalhar com as crianças, fazer o evangelismo, as feiticeiras, né, que todas elas são mulheres, elas começavam a se reunir e iam para um lugar que chamava Baloba, que é o lugar que elas fazem esses rituais, regado a muito vinho, né, aquele vinho do caju, que a gente já falou mais cedo. Então elas ficavam em transe, bebendo esse vinho e começavam a fazer o ritual para tentar amedrontar a gente, tentar combater, né? E graças a Deus, Deus deu o escape e nada aconteceu, vidas foram alcançadas e mais serão durante esse ano, durante esses meses que vão chegar aí. De Bissau, o primeiro pensamento que vem para mim é casa. Né? Desde a primeira vez que a gente foi, eu sinto como se eu estivesse em casa. Né? Então, para mim, assim, toda vez não, que eu só fui 2. Todas as 2. Lembrando de Guiné-Bissau, a primeira coisa que vem à minha mente é casa. Eu me sinto em casa todas as vezes que eu vou para lá. Então, assim, minha palavra mesmo seria casa, né? Deus me deu várias palavras de que seria um povo que a gente ia alcançar, de que seríamos acolhidos por ali, e assim foi. Então, assim, para mim, casa seria a palavra que se refere a Guiné-Bissau. Quando se fala em Guiné-Bissau, o que me vem à mente é obediência. Porque Guiné-Bissau não é um lugar que lhe atrai. Não possui energia elétrica, não tem água potável, não tem nenhum tipo de estrutura. Você não deseja ir para lá tirar férias. Não é um lugar atrativo. Mas quando me vem essa palavra obediência, e aí eu lembro de tudo que Deus já falou a respeito desse país, né? Como o Joab disse, as palavras que a gente recebeu, a obediência, ela nos impulsiona a fazer o que não gostamos, às vezes o que não queremos, e nos mostra os frutos que podem ser colhidos através dela. Então a gente obedeceu e foi para uma terra que não tinha nada, e fomos inspirados pela adoração mais pura que a gente já viu. A gente foi inspirado por um povo de coragem em meio às adversidades. A gente aprendeu que Jesus é o suficiente, que tantas vezes a gente esquece disso, né? E aquele povo lá, eles recebiam Jesus, eles não pediam água, não pediam energia, não pediam comida, eles se sentiam prazerosos e completos em ter conhecido Jesus e estar na presença dele. E por ele e para ele eles dançavam, cantavam e louvavam por até 4 horas seguidas. Então a obediência coloca a gente nesse lugar que a gente consegue ver a glória de Deus, mesmo no meio do caos, mesmo no meio dos lugares mais difíceis, mas o Senhor, ele se mostra. E aí a gente vai para o retorno, para a nossa volta, né, de Guiné-Bissau. E a parte que sempre pesa em qualquer viagem missionária é dar a Deus a terra, né? Aquela terra que o Senhor nos deu, prometeu e fez milagres e fez a gente viver experiências incríveis. Então a parte mais difícil realmente é dar a Deus.
na ilha, a gente tinha as crianças que falavam, vocês vão voltar logo? Vocês voltam logo? E a gente não sabia dizer. Tinha os jovens que foram marcados, né? E falavam, será que a gente se encontra de novo? E tinha os adultos que não sabiam se estariam vivos ainda na nossa volta. Então o coração partia, quebrava, a vontade era de permanecer, era de não voltar. Mas eu acho que o retorno que mais dificulta mesmo é dar a Deus. O dar a Deus é o mais difícil. E fica nomes ficam gravados. Joia, Valéria, e aí o Antônio, né, o Viriato, né? Viriato. Né? Então assim, o Júlio. Então são nomes que ficam marcados, que a gente lembra sempre por alguma coisa. Ou caminhavam com a gente ali o tempo todo, ou estavam fazendo algum serviço e a gente ajudava, ou eles vinham ajudar a gente. Então, assim, se despedir realmente, deixar esses nomes para trás, essas pessoas para trás, é um pouco triste. Mas a gente fica feliz porque eles receberam a Jesus e quem sabe ano que vem a gente está lá de novo com eles. Na fala obrigado, na gabala. Eles gostam das que levanta poeira, assim, ó. Nessas eles ficam meio assim, as mais tranquilas. E nessa que dança, nossa, eles entram em adoração, eles falam em língua. A contato profundo deles é com esse tipo. É engraçado, né? A gente trouxe para vocês uma linha do tempo, mais ou menos o que aconteceu em toda a nossa viagem. Mas essa linha do tempo, ela não foi geográfica, essa linha do tempo, ela foi espiritual, ela foi uma linha do tempo de fé. Foi uma linha onde a gente cresceu. Para que você entendesse que essa viagem, no final de tudo, não foi sobre nós irmos a Guiné-Bissau. Foi sobre você entender o que você precisa fazer para alcançar mais, para obedecer mais, para estar mais posicionado. Então hoje a gente quer que através da nossa vida, da nossa experiência, você se inspire a também ir, porque o ID é para todos. E o nosso Deus, Ele deseja alcançar todas as nações, porque Ele fala a língua de todas as nações, mas Ele precisa de uma boca para que essa língua chegue levando a mensagem correta. E minha Deus é garante, e minha Deus tudo o faz.